Muito obrigada. Então, meu nome é Fernanda, né? Minha trajetória artística, digamos assim, eu acho que ela começou desde que eu era criança, porque eu sempre gostei muito de desenhar, das artes e tal, então sempre foi algo que eu fui muito ligada, desde nova. Mas eu nunca imaginei que eu realmente fosse trabalhar focada realmente nisso. Eu achava que era um passatempo. Por muito tempo eu nem dei muita atenção quando eu comecei a faculdade, a universidade e tal. Depois, assim, da universidade, que eu comecei a minha pós já, eu estava assim, bem focada na arquitetura, né? Pra quem não sabe, se formar em arquitetura. Só que hoje eu não exerço mais a profissão porque eu me desiludi muito, pra ser bem sincera, né? Você deve bem saber que a gente imagina uma coisa da arquitetura, mas quando a gente vivencia, principalmente eu acho que na nossa cidade, é bem diferente do que a gente esperava, né? Então, na minha pós, eu comecei a conhecer o lettering, né? Que foi o que eu comecei realmente a trabalhar como arte, né? E eu comecei realmente como um passatempo, como um hobby. Eu desenhava uns papeizinhos pequenos e aí desenhava no meu trabalho, eu deixava como mensagem, sabe? Assim, mensagens positivas e tal. E as pessoas começaram a falar, né? Ah, que legal isso aqui, como é que você faz, não sei o quê. Eu disse, ah, não, só fui fazendo por fazer mesmo. Até que uma colega minha do meu trabalho da época, me encomendou um quadro. E aí eu fiquei, gente, não vou fazer um quadro, né? Porque o que eu sei? Não vou fazer. E aí ela, não, mas faça do seu jeito e tal, não sei o quê. Eu disse, não, tá bom, vou fazer do meu jeito. E aí comecei. E foi basicamente assim que o trabalho, né? Esse é meu tipo surgiu, na verdade. E aí foram aparecendo, né? Você faz um, aí parece que vai puxando, né? Um puxa outro, conversa com uma pessoa. E aí eu fui vendo que realmente aquilo podia virar um negócio, podia virar um trabalho. E aí eu comecei a investir mais nisso. Então eu comecei a estudar mais, eu comecei a comprar livros, eu comecei a pesquisar, né? E comecei assim, primeiro fiz uns cursos online, aí eu procurava coisa aqui em Aracaju, e aqui em Aracaju eu não achava nada, né? Assim, nada que eu conseguisse realmente me aprofundar mais, da forma como eu queria. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, então eu fui para lá, fiz cursos lá, e eu acho assim que o que deu uma coisa assim para mim, aquele estalo assim para dizer, isso realmente vai virar um trabalho, além dessas encomendas e tal, porque apesar de eu fazer era algo que nem chegava perto da minha renda, né? Então eu fazia mais por passatempo ainda, por causa dos amigos e tal. Mas aí eu me inscrevi em duas feiras de criatividade em São Paulo. Uma é considerada uma feira bem grande, até a Pixel Show. E me inscrevi numa feira menor de uma artista de São Paulo, da Nanats, inclusive. E aí eu me inscrevi nessas duas feiras e eu fui chamada. E aí quando eu fui chamada para as duas feiras, eu fiquei, meu Deus. Aquele pensamento era Aracaju, né? Se esse povo de São Paulo tá achando que eu posso fazer alguma coisa, então é porque eu devo poder mesmo. É aquela coisa, né? Que a gente fala tanto, mas na verdade acho que a gente tem dentro da gente, né? Eu comecei a investir mais, foi na hora que eu pensei, caramba, eu não tenho produtos. Porque eu não tinha um produto, né? Eu fazia tudo personalizado, tudo por encomenda. E aí eu disse, preciso começar a pensar no que fazer de produto, né? Foi quando eu comecei a pensar nas canecas, nas flâmulas, nas camisas. E aí eu fui montando, assim, era tipo, a feira era em novembro, dezembro, e me avisaram em setembro. Então foi aquela coisa assim, vai. Aí eu vou. A pessoa fala assim, vai com medo mesmo, disse, eu vou. E aí eu me joguei, assim, fui na loucura mesmo, porque eu pensei, se tem alguém de fora que tá acreditando em mim, eu também tenho que acreditar, né? E aí eu fui para essas feiras em São Paulo, foram experiências assim incríveis, conheci muita gente, foi muito bom você ver que várias outras pessoas também vivem disso, né? Porque até o momento eu não tinha muito contato, não tinha contato com as pessoas daqui e não focava tanto nisso. E aí quando eu fui para lá, eu percebi que existia um mundo, né? De criatividade, de artesão, de artista, muita gente investindo e fazendo isso como seu ganha-pão mesmo, né? Então eu disse, rapaz, eu acho que eu vou tentar. E aí voltei pra cá. E aí, quando eu voltei pra cá, eu pensei, como é que eu posso me inserir nesse mercado em Aracaju? Aí não existia outra opção senão participar da Feirinha da Gambiarra, né? Então eu voltei pra cá decidida. Eu disse, eu já participei das feirinhas de lá, eu acho que nada mais justo do que eu participar das feirinhas daqui e começar realmente a me mostrar mais para as pessoas daqui. Porque até então eu fazia aquelas coisas e tal, mas eu não acreditava realmente em mim. Eu acho que depois disso foi que eu comecei a botar mais fé. E aí, vocês também têm a seleção de vocês, né, e tudo, aí você fica aquela coisa, meu Deus, será que eu vou? Aí quando vocês me selecionaram, que eu pensei, caramba, eu vou pra uma feirinha em Aracaju. Eu acho que às vezes o fato até de ter ido para um em São Paulo, você não conhece ninguém, você se sente até mais confortável, sabe? Porque aqui em Aracaju a gente tem aquela sensação de que todo mundo conhece todo mundo.
E aí dá um medinho, assim, aquela sensação de nervoso. Mas aí foi a primeira feirinha, foi lá no Inácio Barbosa ainda. E acho que foi 2017, nem lembro. Acho que foi 2017. Foi 2017, foi 2018. E assim, depois de lá, eu sempre estava na feirinha, né? Mesmo depois que começaram as menores, né? As caixinhas e tal, eu estava na loja, no shopping, ou eu estava participando de alguma forma, porque eu realmente me descobri na feirinha, assim. Eu vi muita gente daqui de Aracaju que também tinha outros trabalhos artesanais, conheci mais pessoas daqui. Tinha gente que, tipo, seguia no Instagram e aí ia lá me ver e falava comigo. Então, assim, eu tive essa oportunidade de me conectar com as pessoas que eu não conhecia pessoalmente. E de me conectar com outras pessoas, com outros artistas, com outras pessoas que também estavam querendo ter um negócio criativo aqui em Aracaju, né? Então, acho que a Gambiarra para mim foi um impulso, sabe? Teve a questão da Feira de São Paulo, mas eu acho que para Aracaju foi o que me fez, assim, tomar coragem de aparecer para as pessoas que eu conheço, na verdade. Porque lá ninguém me conhecia, então não me importava tanto. E aqui não, então aqui, depois da Gambiarra, foi que as pessoas começaram a dizer, você trabalha com isso? Eu trabalho. Então, aí eu acho que foi quando a rede começou a se expandir um pouco mais, né? E aí foi quando apareceu a oportunidade de ir pra lojinha do Rio Mar, né? E eu acho que quando eu fui pra lojinha do Rio Mar foi quando eu realmente entendi que eu precisava começar a me organizar um pouco mais, eu acho. Questão de saber estoque, questão de saber quantidade de produto. Eu precisei até na época de alguém para me ajudar, porque eu tenho outro trabalho também, eu não trabalho só com esse meu tipo. E eu não estava conseguindo dar conta, porque tem a questão de você ter a parte da criação, né, de você criar um produto, e tem a questão de você produzir aquele produto. E como muitas das minhas coisas são personalizadas, né, teve uma época que eu precisei tentar, na verdade, fazer com que minhas coisas fossem um pouco mais automatizadas, né? Eu ter as coisas prontas, criar linhas, então foi uma coisa assim, foi uma experiência diferente para mim, mas eu acho que eu precisava dela para entender que não é algo que eu quero trabalhar daqui para frente, entendeu? Eu fiz porque foi uma época que eu acho que eu precisava ter produto, eu precisava entender como funcionava, mas eu também entendi que para o que eu faço hoje é melhor que eu trabalhe com trabalhos personalizados, porque eu acho que é o que eu acredito mais, é o que é mais a minha cara. E eu acho que é o que eu faço representa mais também, que são trabalhos diferentes, né? Eu não quero ter aquela caneca que todo mundo pode ter, uma caneca igual. Eu quero que a pessoa venha falar comigo e diga, eu quero uma caneca assim, eu quero um prato assim, e eu crio aquilo para aquela pessoa. Eu gosto da ideia de trazer com o que eu faço o sentimento para aquela pessoa. E eu acho que a arte faz isso, né? Desperta sentimentos. Então, eu gosto da ideia de saber que eu posso estar tocando o coração da pessoa de algum jeito, mesmo que seja pequenininho, sabe? Mesmo que seja com besteira. Aqui é o espaço que eu trabalho, como vocês podem ver, tem 2 gatos lindos aqui, ocupando espaço. Aqui eu tenho um pouco das coisas que são encomendas pendentes, aqui são pratos que o cliente me entregou, aqui também é prato, ali são taças, esse arquivo aqui eu uso para guardar papel, aqui é parte pessoal, mas aqui eu tenho meus papéis, deixa eu ver se eu... Aqui eu tenho alguns papéis, alguns cadernos, aqui tem as apostilas das oficinas anteriores. Ali embaixo eu tenho uma embalagem também. Ó, são as embalagens, os papéis de seda, fita, essas coisas. Aqui na minha bancada eu tenho o meu quadro, que eu faço as anotações das minhas pendências. Tem o escorredor, que é onde eu coloco os meus pratos que estão secando. Esses aqui eu já assei. E eu vou passar o verniz, os de trás eu ainda vou assar. Também tem alguns trabalhos que eu já finalizei, mas que eu não entreguei ainda. Que aí ficam aqui, até a cliente tá com disponibilidade e tal, são algumas aquarelas. Essa daqui é a minha mesa principal de trabalho. É onde eu faço todos os meus desenhos. Aqui eu filmo algumas coisas para poder mostrar para o pessoal. Ali estão os meus livros, muita coisa que eu estudo, que eu faço. Aqui tem um quadro negro para poder testar, às vezes, algumas letrinhas e tal. E aqui eu guardo muitas canetas. Aqui tem umas canetas Posca, tem umas canetas permanentes. Aqui embaixo tem as tintas. Aqui eu uso, são as tintas para porcelana. Aqui também tem algumas aquarelas. E assim, tem muita... Aqui é só caixa mesmo. E aqui tem meus pincéis, meus verniz. Ali embaixo também tem as minhas tintas.
que são as tintas spray, os vernizes e tal, tudo que eu uso assim na parte externa. E aqui tem a parte que fica das embalagens, né? Tem umas embalagens ali, que fica esse papel seda que tá aqui, também fica os envelopes, as sacolas, algumas das coisas que eu tenho em estoque, tipo as madeirinhas e tal, que eu uso muito. Então, às vezes eu deixo algumas ali. E é isso. E meu iPad, que também é meu fiel escudeiro, está comigo em todos os momentos. A Gambiarra me trouxe também muitos contatos, né? Foi na época que eu tive contato com o Nai, por exemplo, da Comoeva, e eu consegui fechar trabalhos com ela. Até hoje eu faço trabalho para ela. Então, assim, eu acho que tudo é uma rede, na verdade, né? Como vocês mesmos se chamam, né? Eu acho que tudo é questão de apoio, é questão de comunicação, é questão de você acreditar nas pessoas que você trabalha. E eu conheci muita gente assim, né? E eu sempre tem pessoas que vendiam lá, que viraram meus fornecedores. Então, assim, tem aquela troca, né? Sempre tem. Que eu, até hoje, quando eu preciso de alguma encomenda para alguma coisa, eu falo com essas pessoas. Ou se eu precisar de alguma parceria, eu falo com essas pessoas. Então, assim, eu acho que, pra mim, o mais importante de tudo, além da Gambiarra ter me dado esse empurrão, né? De empreender, de querer fazer algo realmente pra mim, eu acho que são os contatos. São você conhecer pessoas, né? Você se conectar, você ver que tem outras pessoas que acreditam na mesma coisa que você não tá sozinha, porque às vezes você se pega num momento assim de desespero e pensa, meu Deus, não vou dar conta de tal trabalho, e aí você para e pensa, caramba, tem outras pessoas que também passam por isso, entendeu? E eu me pressiono muito, eu sempre me pressionei muito, porque eu tenho vontade de fazer muitas coisas e pouco tempo para fazer todas as coisas. E como eu ainda não consigo trabalhar exclusivamente com esse meu tipo hoje, na verdade, eu acho que já supera até o que eu ganho no meu trabalho normal, mas eu ainda não me sinto segura o suficiente, talvez eu nunca me sinta, né? Porque segurança é uma coisa que é uma ilusão, na verdade, né? Eu sei que é uma ilusão, mas eu tô trabalhando essa parte em mim ainda. Então, acho que tudo é um pouco de equilíbrio, sabe? Eu saber se eu tô hoje onde eu quero estar, no momento é sim, eu estou onde eu quero estar, e se daqui pra frente eu vou conseguir aos poucos ir largando alguns medos para que venham outras coisas, porque eu acho que tudo é fase, né? Eu acho que tudo é fase, tudo é evolução, então eu também não tenho muita pressa, assim, de dizer, eu preciso fazer isso hoje, vou largar tudo aqui assim agora e vou começar só com esse meu tipo. Eu sei, tenho certeza que se eu ficasse eu não ia morrer de fome, entendeu? Mas eu prefiro pensar, me planejar e vendo aos poucos como é que as coisas vão sendo, entender, por exemplo, esse ano foi, no começo do ano eu achei que ia dar uma parada assim total, né, porque veio a questão da pandemia e o começo do ano geralmente é ruim pra mim, porque é o ano que as pessoas não estão pedindo muitas coisas, né, início do ano de janeiro, fevereiro, até depois do carnaval. E aí logo depois veio a pandemia, e aí eu vi que não estava aparecendo nada, eu passei assim uns 2 meses sem nada e eu fiquei desesperada, porque eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E aí eu fiquei nessa de desespero, e eu comecei a desencanar com algumas coisas, comecei a fazer mais coisas à mão de novo, que eu tinha parado, que você entra naquela coisa de sempre estar fazendo encomenda, então você acaba parando de fazer pra você e você faz para os outros. E aí, até hoje eu ainda tenho isso, que às vezes eu entro no fluxo, que ele é tão intenso que eu não consigo fazer coisas pra mim. Eu acabo fazendo muito pros outros, pensando em fazer muitas coisas pros outros e esquecendo de mim. Então, esse período da pandemia, o início, foi muito importante para eu entender que eu precisava desse tempo, que eu precisava respirar, que eu precisava, sabe, fazer as coisas no meu ritmo, que eu não preciso fazer nada no ritmo de ninguém, que eu não preciso acompanhar o que tá todo mundo fazendo. Começou muito desacelerado, até que eu consegui encontrar um ritmo, e aí de repente as coisas começaram a andar numa velocidade que eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu vou começar a não dar conta tudo de novo. E aí foi quando eu comecei, eu disse, não, agora se não dá, não dá pra fazer, vamos parar. E aí são decisões extremamente difíceis pra mim. Tipo, dizer assim, não vou fazer esse serviço, não vou pegar esse serviço, são coisas assim que me doem o coração, porque tem coisas que dizer não é muito difícil, porque tem coisas que eu quero muito fazer
Mas eu sei que eu não vou ter tempo, entendeu? Eu sei que eu não vou ter tempo, ou eu sei que eu não vou entregar da forma que eu poderia, que eu sei que eu conseguiria fazer melhor. Então, assim, é uma briga, porque muitas vezes eu quero porque eu quero fazer, mas aí já até aconteceu, né? De eu pegar um trabalho e aí quando eu vou fazer, tipo, eu tenho outras coisas pra fazer e aí aquele trabalho fica ali, assim, não sai, eu não consigo criar, fica aquela coisa. Então, foram lições, assim, estão sendo lições, né? Pra eu aprender que não adianta. Às vezes a gente querendo, a gente não desenvolve porque o ritmo não permite, a sua situação, as outras coisas que você precisa fazer. Eu faço tudo. Eu vi um post de uma menina que eu sigo há um tempo, que ela postou várias fotinhas, assim, cada fotinha dela era uma pose diferente, e aí tinha lá fotógrafa, marketing, criadora, artista, não sei o que, tipo, todas as funções era ela mesma. E é isso, todas as funções sou eu mesma, então você tem que se virar nos 30. Eu faço a parte de planejamento, eu faço a parte de criação, eu faço a parte de produção, eu faço a parte da agenda, a parte do contato, a parte de divulgação, tudo. Parceria, tudo. Então, assim, é por isso que eu falo, é muito cansativo. São trabalhos extremamente cansativos, porque quando a pessoa vê a gente, assim, na rede social, ou vê o trabalho pronto, você pensa que é tudo muito mais fácil, eu acho, né? Você vê, você não pensa no que tá por trás. Acho que até a gente, quando vê de outras pessoas, esquece em alguns momentos. Então, por isso que eu tento mostrar para as pessoas que nós somos pessoas, né? Que a gente tem vida, que a gente faz outras coisas, porque senão fica aquela pressão. Eu mesma me pressionei durante um tempão, querendo produzir, querendo fazer. Eu preciso entregar, eu preciso postar, eu preciso aparecer. E chegou um momento que eu percebi que eu fazendo isso não estava me dando o retorno que eu queria, porque as pessoas, na verdade, elas cobravam mais. Quanto mais você aparece, eu acho que mais elas te cobram. E aí eu tava entrando no looping. Eu não tava conseguindo dar conta, tava aparecendo mais coisa e eu ficava me pressionando porque eu queria fazer e eu não conseguia. E aí eu falei, ó, eu vou desacelerar. E as pessoas que lutem vão ter que aturar, vai ter que aguentar. E assim, eu penso muito que as pessoas que eu quero ter como cliente, essas pessoas vão entender que essa é a minha vida, que é assim o meu trabalho e que essa é a minha forma de trabalhar. Então, as pessoas que não entenderem, infelizmente, elas vão encontrar outras pessoas que façam esse serviço. Eu já não me cobro tanto, sabe, por isso. Eu já me cobrei muito, ainda me cobro em algumas situações, mas, assim, eu já tenho plena consciência de que eu não posso agradar todo mundo. Por mais que eu queira, eu não posso. Então, eu vou fazer a minha parte sempre e vou fazer até onde eu acho que é o meu limite. Então eu gosto de ver filme, eu gosto de saber coisas de livro. Agora eu tô, assim, muito viciada em livros de negócio, né? Tudo que fala em empreender, como empreender, o que fazer, eu tô correndo atrás, assim, pra ler, porque eu sinto, assim, que eu entrei numa fase que a parte que eu tinha de saber o que eu queria fazer pra criar, eu já entendi. Eu quero fazer isso aqui. E aí eu acho que agora eu preciso me estruturar, né? Saber como eu faço pra me manter aqui e melhorar. Então hoje eu estudo muito, tipo, leio mais e pesquiso mais sobre como eu posso melhorar dentro do meu negócio. Não que eu não pesquise, não veja mais coisas relacionadas à arte, não, eu sempre vejo. Só que é aquela coisa, isso eu sempre vejo. Tá sempre na minha busca, tá sempre no meu feed. Eu tô vendo até quando eu não tô vendo. E essa parte de negócio, de empreender, eu estou buscando, né? Algo que eu quero. E no dia a dia, assim, é tudo me inspira. Como eu trabalho com letras, com essa parte de escrita, eu observo tudo. É logotipo, é fachada de prédio, é nome da empresa, é como que eles fizeram, sabe? Isso tudo são coisas que, assim, eu vou me questionando e o fato de eu me questionar me faz buscar e aí eu vou aprendendo, entendeu? Eu acho que sou muito curiosa. E quando eu estava dando os workshops, eu falava muito para os alunos, gente, sejam curiosos. Eu acho que é a forma melhor de você se inspirar, porque quanto mais curioso você é, mais você vai aguçando o seu olhar para alguma coisa, né? Eu acho a profissionalização necessária. Eu acho que a gente começa muito no impulso, né? E aí quando a gente vai vendo lá na frente, a gente tem milhões de coisas para fazer que a gente nem considerava que seriam necessárias. Mas eu acho que você ter uma noção assim de planejamento, de custo financeiro, de impostos, sabe? Eu acho que tem muita coisa envolvida dentro dessa parte de empreender, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um negócio, e aí a pessoa trabalha com aquilo, mas ela
não tem a parte burocrática, né? Ela não faz, na verdade, a parte burocrática. Eu acho que muito pelo fato de aqui em Aracaju, talvez, a gente não precisar tanto, eu acho que não aparece tanto a necessidade de você ter um negócio, assim, um negócio que eu digo formal, né? As pessoas se formalizarem, que as pessoas não procuram muito isso. Mas, assim, eu como uma empreendedora, eu me formalizei assim que eu achei que eu queria virar um negócio. Então, assim, quando eu pensei, eu quero trabalhar com isso, eu fui lá no site, quero ser MEI. E fui, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que se profissionalizar, até porque eu acho que a visão que as pessoas têm de você quando você se profissionaliza é outra. Eu acho que as pessoas te dão mais credibilidade, elas entendem que você está levando aquilo a sério. Então, eu acho que é muito importante para todo mundo que está começando agora entender que não é só o criar, não é só o que você faz para vender. Tem toda uma estrutura que você precisa criar por trás disso para que você consiga se manter. Porque eu acho que se você for fazendo as coisas atropeladas, de qualquer jeito, vai chegar uma hora que você vai cair e você não vai levantar. Então, assim, não dá pra você ficar empurrando tudo com a barriga o tempo todo. No começo, eu acho que é super normal, eu acho que todo mundo empurra com a barriga. Mas aí, quando você vai vendo que estão surgindo outras oportunidades, que outras coisas estão aparecendo pra você, que você precisa se estruturar para que você consiga atender essa demanda, eu acho que se você se organizar, você vai entender, né, que é necessário. Você precisa disso para que sua empresa tenha saúde. Porque eu acho que se você não tiver isso, você não vai pra frente. Você pode até se sustentar por um tempo, mas vai paralisar, entendeu? Então, assim, essa parte de profissionalização financeira. Eu acho que até já fiz um curso com você também da parte jurídica. Então, assim, tem muita coisa que a gente não entende no começo, a gente nem sabe que precisa ter. Até que você vai, né? Eu, como sou curiosa, procuro muito e vejo as coisas que precisam, mas às vezes você não tem noção realmente de que você precisa daquilo tudo. Às vezes vocês chegariam aqui pra mim e dizer, Fernanda, a gente vai dar mentoria disso, eu vou chegar pra você e dizer, nossa, você precisa disso? Nem sabia. Porque é um mundo, assim, são muitas coisas, a parte burocrática é imensa, a parte de financeiro, meu Deus do céu, quando eu penso dá até um desespero. Porque eu acho que a parte financeira é que pega todo mundo, né? Você calcular seus custos, você saber separar suas coisas. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é necessário. Acho que todo mundo que está empreendendo ou que pensa em empreender tem que pensar em fazer isso de uma forma profissional, né? Tem que se profissionalizar e tem que entender que existem fases, né? Existem fases e existem metas que você precisa cumprir, que você precisa atender. Gente, falando sério agora, a Gambiarra está com essa iniciativa que eu acho que é algo muito importante, eu acho que é algo que vai fortalecer ainda mais a economia criativa da nossa cidade. E é um projeto assim que eu realmente acredito, porque eu estive lá, eu participei da Gambiarra, eu participei das feirinhas, eu já vendi na loja da Gambiarra, eu já participei de eventos, então assim, eu vi de perto como a Gambiarra ajudou muita gente, inclusive eu. Então, assim, se vocês puderem ajudar também, a contribuição mínima é bem pouca, não vai machucar ninguém. E eu acho que esse pouco que a gente faz agora ajuda muita gente no futuro. Então, se vocês puderem, o link está embaixo. Então, vocês vão lá e contribuam com o que vocês conseguirem. O importante, eu acho que é a gente ajudar e fortalecer ainda mais a economia da nossa cidade, que eu acho que a gente precisa, né? A gente precisa acreditar que os negócios daqui vão crescer. É isso.